Olá, eu me chamo Renan e tenho liderado jovens há algum tempo e eu quero compartilhar com você uma série de mensagens que vai falar sobre brincar com o pecado. Vai falar sobre a relação que as pessoas têm com o pecado. Hoje vejo muitos jovens caindo no pecado por conta desse tipo de comportamento. Por conta dessa atitude de brincar com o pecado, de não levar o pecado a sério, e a gente tem um personagem na Bíblia hoje que representa muito bem esse comportamento. E eu quero compartilhar hoje o personagem que é Sansão. Muitos de nós conhecemos quem é o Sansão, mas eu quero compartilhar alguns comportamentos específicos que aconteceram na vida dele. E eu quero começar compartilhando Juízes capítulo 14, verso 1, que diz o seguinte: Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para ser a minha esposa. Seu pai e a sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Aqui eu quero começar compartilhando um comportamento muito específico de quem brinca com o pecado. Um comportamento que é muito natural de quem brinca com o pecado. É viver pelo que lhe agrada. E o título da mensagem de hoje que eu quero compartilhar é Pessoas que vivem pelo que lhe agrada. Aqui a gente vê que Sansão coloca o princípio em segundo plano para viver por aquilo que lhe agrada. Existia uma regra, um comportamento específico para quem era consagrado, como é o caso de Sansão. A regra era casar com pessoas do mesmo povo, né? E o princípio é casar com pessoas do mesmo povo, né? Então, aqui a gente vê que Sansão ele quebra esse princípio porque algo lhe agradou. Então, quando se vive pelo que lhe agrada, o princípio é colocado de lado. Então, Sansão viu aquela mulher filisteia e quando alguém vive dessa percepção, desse prazer, a única percepção que tem é a percepção do prazer, acaba negociando princípios e valores. E aí o pecado entra de uma forma silenciosa e sutil e arrasta a pessoa para o pecado. Então, é engraçado e é interessante que é um comportamento muito comum. Porque se te faz feliz, faz, né? Esse é o princípio, esse é o lema que tem regido a nossa geração. Se te faz feliz, vai lá e tome o comportamento, tome a atitude. E essa imprudência tem levado muitos jovens ao caminho da ansiedade, da depressão, do pecado em si. Então, tem caminhado um caminho, muitas das vezes até difícil de retornar. Então, a primeira coisa que a gente coloca aqui, que eu quero compartilhar, é quem vive pelo que lhe agrada, negocia valores e princípios. Então, que nós possamos aprender com Sansão aqui o que não fazer. Viver pelo que lhe agrada e não por princípios é muito perigoso, é extremamente perigoso. A segunda coisa que eu quero compartilhar é a aceitação do que é mundano. Quando você aceita o que é externo, quando você aceita o que é secular, você acaba negociando valores. Quando Sansão escolhe uma mulher filisteia, uma outra cultura, um outro comportamento, outros deuses, introduz em sua vida essa cultura. Então, ele aceita de bom grado uma cultura que não é a sua. Aceita de bom grado uma união entre o mundo e Deus. E a palavra é muito clara ao dizer que não há união entre Deus e o mundo. Não tem aliança entre Deus e o mundo. Eu não estou dizendo que nós não vamos conversar com as pessoas, que nós vamos desprezá-las ou rejeitá-las. Nada disso. Eu estou querendo dizer que
Muitos de nós precisam viver por princípios claros como cristãos, e aqui entra um sutil engano, onde vejo jovens dizendo assim: ah não, vou me relacionar com ele e ele não é cristão, mas ele vai se converter. Nada mais enganoso do que esse pensamento. É muito raro eu ver pessoas que se converteram em um relacionamento como esse. É muito mais fácil a pessoa se desviar dos caminhos do Senhor do que a pessoa se converter aos caminhos de Deus. Então, esse engano, não, ele vai converter, eu vou ganhar ele para Jesus, acaba afastando as pessoas de Cristo. Sansão aqui manda buscar, na verdade, uma mulher filisteia, uma mulher que não era do povo de Deus, uma mulher não cristã. Entra em um processo que a gente chama de jugo desigual. E o jugo desigual nada mais é do que essa união entre as trevas e a luz, que na verdade vai se transformar em trevas, né? Porque, como eu falei, não há união entre Deus e as trevas. E a terceira coisa para a gente finalizar é: quem vive pelas percepções do prazer acaba entrando em conflito direto com a palavra de Deus. Quem vive pelas percepções do prazer acaba entrando em conflito direto com a vontade de Deus. É aqui que muitos dizem: não tem nada a ver, não tem, tá tranquilo, eu consigo. E é aqui que reside o engano. É aqui que brincar com o pecado é extremamente perigoso. Quando o prazer ele vai além do princípio, quando o prazer está acima do princípio, o pecado já dominou. Então, eu quero deixar um conselho para finalizar: não brinque com o pecado. Submeta o seu prazer, a sua vontade à palavra de Deus. Submeta aquilo que você ama fazer, aquilo que você tem prazer em fazer, aos princípios da palavra. Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, que você possa submeter as suas vontades e o seu prazer ao Senhor. Deus abençoe. Até a próxima.